A gente podia começar, então, pedir para o nosso irmão Ishvara Krishna tocar um kirtanzinho para a gente já entrar com a mente em sintonia na interessante palestra que nós vamos assistir posteriormente. Namaskar a todos. Namaskar, Ishvara, muito obrigado. Muito bom. Agora, então, antes de apresentarmos a nossa ilustre palestrante de hoje, a gente gosta de falar um pouquinho sobre Ananda Marga, para quem não conhece. Então, qual é o propósito da Ananda Marga? Autoconhecimento e serviço a todos os seres. Autorrealização e serviço social. Essas duas frases, podemos dizer que é o slogan da Ananda Marga. Ananda Marga é uma organização internacional espiritual de yoga e serviço social, fundada na Índia em 1955 por Shri Shri Anandamurti, Prabhat Ranjan Sarkar. Atualmente, a Ananda Marga já se encontra em mais de 180 países. O objetivo é possibilitar que cada pessoa tenha a possibilidade de realizar seu pleno potencial, ou seja, se desenvolver em todos os aspectos da vida, físico, psíquico e espiritual. Ananda, para quem não sabe, significa bem-aventurança, e Marga significa caminho. Então, caminho para a bem-aventurança. Bem-aventurança é a felicidade infinita. É o desejo fundamental de qualquer ser humano. Existe em todos uma sede pelo infinito, já dizia Shri Shri Anandamurti. A Ananda Marga tem várias áreas de atuação. Desenvolvimento espiritual, educação neo-humanista, Praut,
que, para quem não sabe, é uma sigla que quer dizer o Sistema Socioeconômico Global, baseado no cooperativismo, na descentralização econômica, na justiça social e na máxima utilização e distribuição racional de recursos. Também, a Nanda Marga atua na arte e cultura, comunidades espirituais, bem-estar das mulheres, projetos rurais, serviço social e também atua em projetos com animais e plantas. E nós, a Nanda Marga, unidade de Pelotas, neste período de pandemia, nós oferecemos as seguintes atividades. Meditação coletiva aberta online, todas as quartas-feiras, às 19h30, pelo Zoom, sempre o mesmo link, mesma senha, é só entrar. Oferecemos também palestras abertas, online, assuntos variados, como a de hoje, em 3 sexta-feiras, nas 3 primeiras sexta-feiras do mês, às 19 horas, também pelo Zoom, mesmo link sempre, embora a gente vai estar sempre divulgando. Na última sexta-feira de cada mês, nós vamos ter a Kanda Kirtan, tá? A Kanda, que significa roda, é uma roda de Kirtan, durante 3 horas. Momento em que a gente canta, quem quiser ir meditando pelo meio pode meditar. E no final meditamos todos juntos. Temos aulas de yoga aberta online todos os domingos às 10 horas, transmitidas pelo nosso Facebook e Instagram. Temos aulas de yoga presenciais, tá? Eu vou deixar no chat o telefone para buscar mais informações. Temos meditação coletiva aberta online com todas as unidades da Nanda Marga do Brasil, todos os domingos às 18 horas pelo Zoom também. Sempre o mesmo link, só chegar e entrar, que será bem-vindo. Então agora, vamos apresentar a Carla Ávila, nossa palestrante de hoje. Para quem não conhece, a professora Carla, ela leciona Sociologia na UCPEL, na Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor Queiroz, e é tutora à distância no curso de Filosofia IAD da UFPEL. Também, Carla, ela é doutoranda no programa de pós-graduação Política Social e Direitos Humanos da UCPEL, e ela também é ativista no movimento feminismo negro. Então, a Carla, hoje, a gente tem o imenso prazer de receber ela para falar sobre um assunto que muitas pessoas desconhecem. Qual seja o assunto? Os desafios e combate ao racismo estrutural a partir dos princípios civilizatórios africanos. Com a palavra, então, Carla, muito obrigado por nos atender prontamente para essa palestra. Namaskar. Então, boa noite a todas, todos, né? Primeiramente, é um prazer, né, estar aqui com vocês, podendo compartilhar práticas, vivências, né, inquietudes, possibilidades, né, de diferentes de ser e estar numa realidade, né, tão conturbada, perversa, né, que nós estamos vivenciando. Então, obrigada pela apresentação. Então, eu sou aqui de Pelotas, né, Rio Grande do Sul. Estava conversando com o Isaac, né, já tem que ver que tem 2 colegas aqui meu, a Lovane foi minha colega, né, vivenciamos, né, algumas tensões também no mundo do trabalho, né, e o Isaac foi meu colega, 20 anos vamos fazer, né, que a gente se conhece lá nas ciências sociais, e os caminhos vão tendo, né, como um grande baobá, né, uma grande árvore, né, as raízes vão às vezes se encontram, às vezes. Então, trazer para vocês um pouco daquilo que eu venho, né, que estudando, vivenciando, que é a luta, né, infelizmente ainda, né, quanto o preconceito de cor, o preconceito de marca, que nós vamos chamar um pouco hoje de racismo estrutural, e constituição de formas de bem viver a partir, né, de alguns ensinamentos que eu obtive na observação da prática da tradição africana, e aqui acho que é importante trazer esse recorte, porque a tradição africana ela não é una, né?
nós partimos, né, de uma dimensão não de universalidade, mas de pluriversalidade, né? Se a gente só olhar todas as tradições, né, que atualmente ou antes de uma invasão eurocêntrica há no continente africano, é a plural, né? Nós não compartilhamos com o humanismo oriundo, né, de um projeto de modernidade, né, que acaba tirando, né, o nosso diverso, a nossa diversidade, tentando trazer uma imagem de homem enquanto branco, europeu, né, classe média, alta. Então, a nossa perspectiva ela é de certa forma, primeiro perceber-se diverso, né? O que nos une é essa diversidade, essas múltiplas formas. Então, trouxe para vocês um pouco. Eu ia trazer só, né, um pouco do compilado também de essa vivência, tanto essa vivência acadêmica, né, militante, e muito por uma perspectiva, né, de uma prática militante também intelectual e da tradição de matriz africana aqui no Rio Grande do Sul, né, pelo batuque, né, e dentro do batuque pela a noção cabinda. Eu não sou iniciada, mas já há 10 anos eu procuro vivenciar, né, todas essas formas diferenciadas de conexão com o outro, de conexão que aí dentro da fala, né, quando você traz, né, a Nanda como essas boas-aventuranças e esse caminho, né, como Marga, deu para perceber vários pontos de conexão, principalmente quando tem essa visão, né, de poder pensar não só essa dimensão do autoconhecimento, mas aqui esse autoconhecimento que eu trago está ligado com uma matriz ancestral e uma coletividade, e pensar essa dimensão do serviço social também tem uma dimensão, né, do corporativismo, algumas questões para a gente poder falar. Então, eu parto, né, então, eu vou trazer um pouco desses princípios civilizatórios de um curso que eu fiz da Cor da Cultura, que acaba trazendo várias dimensões, uma matriz iorubá, né, para a gente poder pensar nesses encontros, né, essas historicidades, né, quando a gente vai falar de racismo estrutural, não é somente ater-se, né, ao que eu sinto aqui ou agora, é o mergulhar numa historicidade, numa memória, numa oralidade, né, que vem desde lá não sei se é exato, mas esse encontro de civilizações, né, e esse encontro de civilizações, nós apostamos numa imposição, né? Uma imposição de um projeto único. E esse projeto único, bom que ter toda essa justificativa, né, lá depois que vai ser respaldada no século XVIII, mais no século XIX, como as teorias racialistas, né, que elas vão ser somente postas em xeque em 1948. Então, se a gente for perceber, enquanto história, essa dimensão que a gente fala, né, somos uma raça só, é a raça humana, é óbvio que a gente acredita nisso, mas temos marcas, né, marcas de mais de 5 séculos que não somem a partir de uma declaração universal ou de um congresso da Unesco em 1948. Ainda hoje, a cor da pele, ela te traz para um imaginário social, muitas vezes involuntário, mas que também está ligado a questões estruturais, políticas, judiciais, até numa legislação que vão dar um tratamento diferenciado a partir, principalmente no Brasil, né, a partir do fenótipo, da cor da pele, da sua origem. Para chegarmos a esse ideal, né, em que a cor da minha pele não vai chegar primeiro, precisamos passar por isso, porque uma tentativa de mascarar tudo isso foi feita aqui no Brasil, que durou dos anos 30 aos anos 50, e hoje ainda está uma grande armadilha, que é o mito da democracia racial,
né? Que muitas vezes no discurso a gente sempre, é óbvio que ninguém vai dizer eu sou racista. Até hoje, acho que tem, algumas pessoas de alguma forma colocam, mas ninguém vai colocar eu sou racista, né? Mas, enfim, não conversando, não dialogando sobre essas questões que são estruturais, elas podem, né, estar tendo atitudes racistas, né? Então, a ideia é pensar que esse encontro de civilizações, essa noção de eugenia, essa noção desse humano, e o iluminismo também nos traz uma noção de humano onde, né, os não brancos e não europeus acabam ficando de fora. A gente tem um livro bem interessante que é do Eduardo Said, que ele vai falar sobre o orientalismo, a construção que a Europa fez sobre, né, que o Ocidente faz sobre o Oriente, muitos estereótipos, né, com muito hierarquias, né, trazendo sempre como a forma de vida, né, essa forma de vida do acúmulo, do capital, do catolicismo, né, sendo como a forma única e aceita. Então, este modo, essa forma de produzir, essa forma de viver relacionada, né, com esse colonialismo que, né, justificou por um bom tempo o domínio de grupos sobre outros, e juntamente com o patriarcado, ela transforma esse nosso modo de sentir. Então diz assim, ó, o saber é uma luz que existe no homem, é a herança de tudo aquilo que os nossos ancestrais puderam conhecer e que se encontra latente em tudo que nos transmitem, assim como o baobá, que já existe em potencial em sua semente. Esse trecho ele traz dentro de uma coleção de um curso que eu fiz, que foi da Cor da Cultura, onde nós trabalhamos para trabalhar a Lei 10.639, para trabalhar de outras formas, né, de sair daquela dimensão da escravidão, de sair dessa dimensão do sofrimento, de pensar aquilo que a Patrícia Hill Collins, uma feminista negra, traz, que é no imagens de controle, né, o controle de imagem, de pensar a tradição e a herança africana para além da escravidão. A escravidão foi uma imposição social, econômica e ideológica que nos marca, não é tirar de fora, como diz a Grada Quilombo, a escravidão é uma ferida que está sempre aberta, no olhar, na forma. Enquanto eu vejo num país que tem mais de 56% de pretos e pardos, eu vejo em determinados locais nenhuma pessoa negra. Ou quando eu vejo em espaços, né, que são espaços de exploração, de subalternização, ali eu vejo uma maioria de pessoas negras. Então, ali, essa memória que a Grada Quilomba traz, né, ela está latente, mas pensar a herança é muito pouco, é muito pela visão do colonizador pensar a nossa herança somente no resistir da escravidão. O racismo estrutural ele tem a ver com este plano, este projeto, que ele é econômico, ele é ideológico, ele é também jurídico e ele é histórico e jurídico. Por que eu digo isso? Né? Alguns autores vão nos colocar, principalmente autores africanos ou negros, norte-americanos negros e brasileiros, principalmente nossas autoras aqui, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, essas intelectuais que vieram antes de mim e que a academia, a partir do seu racismo científico e acadêmico, apaga essas mulheres, elas nos trazem que essa dimensão da economia foi necessário para a constituição do próprio modo de produção capitalista. Foi necessário, né, não é por nada que a grande parte da classe, né, do subproletariado, da classe, né, do grupo social mais desprovido, até mesmo da sua espiritualidade, até mesmo desprovido da sua relação com o transcendental, nós tivemos um corte em relação a isso. As tradições de matriz africana foram proibidas aqui no Brasil até 1960. Temos relatos, né,
de pais, mães de santos que foram presos por cultuar a sua relação. Então você consegue perceber então que é todo um projeto histórico, econômico, ideológico, jurídico que nos colocaram numa perspectiva de inferioridade. E aí tem um pouco para a gente compreender que eu já havia falado para vocês, dentro da teoria, a forma de saber é também uma forma da gente construir e romper. Precisamos ler, precisamos ir atrás, né, desses que vieram antes de nós, e essa leitura, ela não é somente uma leitura acadêmica, ela é uma leitura corporal. O que é a capoeira? O que aprende-se com os mestres? E para onde, que forma que essa capoeira foi se ressignificando, foi entrando pelas academias, né? A musicalidade, né? A música negra, de que forma esses espaços. Então, nós temos múltiplas formas de perceber essa, né, narrativa histórica negra que eu posso ter a partir de uma lembrança minha, né, sobre a minha avó, o meu avô, minha bisavó, essa relação com o território, né, com a terra, com as plantas medicinais. Então, o desconstruir essa dimensão, né, dessa imposição desses modos de viver que, né, que de certa forma ela apaga e aniquila, e aquilo que o Ashley Mbembe, que é uma filósofa camaronesa, nos chama que é a necropolítica, né, que é a forma de matar essas diferentes formas. Eu vou tentar não ser tão acadêmica, mas eu não tenho como não falar de racismo estrutural sem eu adentrar nesses processos, porque essa também é uma forma ideológica de construção dessa pseudo-inferioridade ou dessa imagem de controle, né, de eu não me dar por conta que eu não consigo, muitas vezes, em alguns espaços, os negros não estão presentes. Os negros não estão presentes junto, não estão comungando junto, né? Ou somente numa perspectiva de servidão, de serviçais. E aqui eu não quero cair nas armadilhas da atualidade, de dizer de vitimismo, de mimimi, mas sim de pensar em estruturas, como eu falei, históricas, ideológicas, econômicas, e de toda essa construção construída, toda essa construção produzida por essas inúmeras e múltiplas formas, né, de tecer essa resistência negra. Então, o mito da democracia racial, essa constante aí, gente, aqui eu posso trazer para a gente poder conversar, que isso é muito presente, é muito presente. Quando a gente fala, por exemplo, né, de branquitude, de privilégio branco, é um desconforto muito, nossa, esse desconforto, ele traz um pouco, né, das dores que nós negros e negros tivemos que aprender desde quando a gente entra na escola. E aí a Sueli Carneiro tem textos que traz muito forte, narrativas fortes, principalmente em relação ao menino negro, de um processo de expulsão. E aí, quando a gente vai lá para os dados, né, da evasão escolar, quem são os jovens, as crianças que estão sendo expulsas desse sistema? Então, muita democracia racial começa por não falar. Então, por isso que eu parabenizo também vocês e agradeço essa oportunidade, porque quando a gente fala em relação a isso, a gente começa um processo de ruptura com uma forma, né, de negação, né, de negar. E aí nós temos esse ideal de brancura que vai trazer sempre essa negação do racismo. E é muito triste quando você para pensar, quando dá aquele giro e começa a perceber que nós vivemos constantemente uma apartheid social. E aqui é importante a gente trazer como é que isso funciona no Brasil. A cor da tua pele está relacionada a diversas dimensões. Eu, como uma negra, né, com uma pele, um tom de pele não tão escuro, eu consigo ter acesso a espaços que meus irmãos de pele mais escura não conseguem. E consegue ter acesso porque eu estou naquele moreno, naquele ideal, né, naquele quase branco. E se eu for pensar a trajetória da minha família e de muitas famílias aqui do interior do Rio Grande do Sul,
que passaram por uma dimensão de branqueamento, casamentos forçados, casamentos interraciais, preferência, né, por pessoas, por filhos, né, de pele mais clara, tudo documentado nas memórias, na narrativa de muitas pessoas que trazem. Aí a gente vê essa ferida aberta que é a Grada Quilomba traz, né, para a gente poder compreender de que forma se dá isso. Como combater isso, né? Essa figura aqui que eu mostro para vocês, ele está nesse material que foi produzido por vários intelectuais no início dos anos 2000, porque em 2003, né, foi onde a primeira ação afirmativa. É importante a gente pensar que o Brasil até 95 negava-se a existência de racismo. Então, a partir dos anos 95, anos 2000, foi começando alguns processos de ações afirmativas de combate a essas desigualdades, porque o racismo mata, né? E aí os princípios civilizatórios que têm a ver com essas múltiplas formas de esse outro pensar não branco, europeu, judaico, cristão, né? Uma outra forma, outras formas de ver, né? De ser e estar e traçar uma continuidade da humanidade. Então, aqui, acho que nesses princípios civilizatórios, eu não vou falar sobre todos, depois posso. Tem na internet, posso passar para vocês, essa coleção da Cor da Cultura. E ela está muito bem, né? Ela tem um olhar didático para jovens e adultos, mas como nós somos muitas vezes impregnados pelo negacionismo do racismo ou pelo mito da democracia racial, acho que esse beabá é importante. Então, esses princípios civilizatórios, como a circularidade, a religiosidade, a corporeidade, a musicalidade, o corporativismo, né, o comunitarismo, a ancestralidade, a memória, a ludicidade, o axé enquanto energia vital. E aqui na ludicidade tem uma coisa muito interessante, antes de falar do axé, que é a relação com a estética. A nossa estética negra, a nossa estética ancestral, ela é uma outra estética diferente do que é nos imposta, né? Essa relação com a cor, a relação com o grafismo, né? A relação com o nosso cabelo, com um trançado, né? Se a gente pode ver várias dimensões, vocês, não sei se alguém de vocês já tiveram a oportunidade de estar em algum, né, dos países ou de língua, tanto a África muçulmana como a África com colonização inglesa e com a colonização portuguesa francesa, muito desse colorido faz parte desses modos de viver. Então, esse lúdico tem a ver com essa estética, e muitas vezes essa estética é nos roubada, porque ela é transformada numa estética branca. O Fanon traz para a gente essa dimensão, né, do quando a gente olha o espelho e toda essa construção social não deixa a gente se enxergar, porque a imagem projetada está relacionada a essa dimensão do branco enquanto ideal de humano, ideal de humanidade. Então, por isso que a pluriversalidade ela traz para a gente outras formas de perceber esse ser estranho. Então, eu tenho o axé como essa energia vital, que ela pode ser oriunda de várias práticas, né? Ou da própria meditação, ou enfim, dependendo da dimensão, mas para nós ela tem a ver com a prática ritual e na relação com os orixás. A oralidade, né, também como uma forma de princípio civilizatório. Então, aqui vou trazer, tem esse Tandy Exu, que a gente, muitos pode ter, tomou um grande conhecimento, né, com um clipe do Emicida, que fala, né, que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje. Então, né, na cosmologia de matriz africana, Exu situa-se no agendamento da subjetividade desse grupo étnico-racial, pois qualquer ritual inicia com um pedido ao Exu. E aqui, nessa cosmovisão nossa, eurocêntrica cristã, a gente trata o Exu, que é o princípio da vida, que é o
o pai da comunicação, que é essa dimensão, né, do saber como uma perspectiva, de certa forma, né, como uma entidade demoníaca, ou enfim, tem que ser combatida. Exu tem vários, né, tem Bara, Elegbara, né, então, que eu trouxe aqui para vocês. Eu pensei aqui, para a gente conversar um pouco, né, essa questão do corpo, porque o corpo, nessa dimensão também, ele é uma morada desse sagrado, né? O corpo, em várias, principalmente nessa matriz urbana, ela acaba sendo morada desse sagrado porque ela é vida, é o aqui e o agora, é potência, essa possibilidade, né? O corpo se afirma, a vida que se vive nessa existência individual e coletivamente. Ele traz uma história individual e coletiva, uma memória a ser preservada, inscrita, compartilhada. O corpo conta história. O corpo negro também. O nosso corpo traz, a partir da nossa pigmentação, né, toda essa história, né, toda essa história. E muitas vezes, infelizmente, né, o lado a ser contado acaba sendo esse lado de todas essas atrocidades, mas também esse corpo ele tem resistência, esse corpo ele guarda o axé, esse corpo é morada do sagrado. É muito interessante que nas tradições africanas, essa relação de sagrado e profano, ela não é cartesianamente pensada. Esse mesmo corpo que ele pode, que ele é cuidado, é cultivado para a morada do sagrado, ele, em alguns momentos, ele é profanado. E aí ele é profanado, né? E não como uma penalidade. Então, depois vocês podem ter as coisas, tanto as coisas mundanas como as coisas da relação com o espiritual. Então, é muito interessante a gente poder, quando a gente vem de uma matriz, como eu fui criada numa matriz católica cristã muito forte, a gente pensar que o cuidar e o vivenciar desse corpo também está relacionada às dimensões do sagrado. Então, esse corpo, ele é político, esse corpo também é patrimônio, ele é resistência, ele é odara, ele é beleza e encantamento. Só que esse corpo também ele foi forjado numa memória coletiva, histórica, política, econômica, ele se transformou em coisa. Se nós olharmos, né, os jornais do século XVIII, nós éramos vendidos como se fôssemos peças. Os meus ancestrais eram vendidos como se fosse peça, como se fosse um pedaço, era coisificado. Né? Então, tu tem também esse corpo enquanto estigma, mas também ele se ressignifica enquanto luta e militância. Então, o tratar do corpo, a corporidade também é essa dimensão, né, de luta, né, de resistência e uma outra forma de perceber a dimensão da cultura negra. Nós começamos, né, com, eu não sei como é que vocês chamam, é mantra ou é, me desculpa a ignorância, mas um canto, uma musicalidade que também faz parte, né, também dos princípios civilizatórios. Hoje, se eu quero ter uma dimensão do que seria, né, a linguagem, essa comunicação, né, quando eu vou cantar, né, Exu Tiririlanã, né, é na tradição, é no terreiro, é na roda que eu vou ter essa relação com os orixás, essa relação ancestral, independente da minha crença ou não, né? Ali está uma materialização, essa musicalidade nessa relação com os orixás, está dessa memória que foi ressignificada desde, né, os primeiros africanos que colocaram os pés aqui no Brasil e forjaram a sua existência, né, a partir dessa relação. Então, essa sonoridade, essa melodia, esse ritmo, a canção, estão presentes nesse modo particular, né, na cultura e na história afro-brasileira, tal modo que muitos das referenciais de musicalidade são da dimensão africana. E quanto nos foi roubado, né? Quando a gente vai pensar o rock, o blues, o jazz, né, como essas dimensões também, como houve uma apropriação cultural branca, e eu acho que para falar do combate ao racismo estrutural, a gente precisa falar de branquitude, a gente precisa falar que as pessoas de pele clara carregam, assim como nós carregamos o estigma de inferioridade, as pessoas de pele clara carregam
consigo vantagens. Não estou dizendo que todo mundo, sim, não. São as consequências de um viver, né, num estado de relação marcado pelas relações raciais. E relação são os dois. E aqui eu acho que é importante quando a gente fala da musicalidade, que é uma coisa que toca, né? Tem o Chico César, eu gosto muito dele, né? Que ele fala, né? Que a alma não tem cor porque ele é branco, porque ele é preto, porque até a gente chegar nessa dimensão, a gente precisa compreender que essa dimensão, antes disso, né, existiram esses processos que ainda nos tratam de forma, não que a gente nos sinta de forma, ou precise sentir de forma diferenciada, mas existem forças que nos colocam nessa condição. E na minha perspectiva, eu só vou poder acabar com isso quando eu conhecer e quando eu falar e ter atitudes, né, que a gente consiga realmente respeitar as nossas diferenças e não tentar igualar a uma dimensão. E por fim, tudo aqui um pouco dessa dimensão dessa fala, né, que eu procuro trazer para a gente, que é essa questão da ancestralidade, né, que fala do passado, da história, da sabedoria, os olhos das mais velhos, né, que tomam uma enorme dimensão do saber poder, de quem traz o legado, de quem foi e é testemunha da história. E é também sobrevivente essa dimensão ancestral que vai carregar o mistério da vida e da transcendência. E aí a gente pode perceber que de que forma que o ocidentalismo, ou essa noção de humanidade, esse humanismo lá do iluminismo nos trata os mais velhos, né? De que forma essa vida louca que faz com a gente trabalhar, se endividar, não conseguir cuidar dos nossos mais velhos, e às vezes assim que, enfim, isso aqui que diz não, né? Tem uma outra coisa com outros conhecimentos, com outras formas de ater-se, né? A forma de como conseguir com a mandinga, quando a gente fala, né? O equilibrar essas dimensões e garantir a sobrevivência. Aqui eu vou falar meio que rápido, eu quero ir lá depois para os dois mitos, né, para a gente poder conversar. Quando a gente fala desses princípios civilizatórios, a gente pode pensar com o pensamento de mulheres negras. Então, a gente tem dois, né, um que eu estou estudando há mais tempo, lendo mais tempo, que é o feminismo negro, mas nós também temos aqui o mulherismo africano. Eu vou pegar isso aqui, assim, né, o mulherismo africano, né, tem esse livro aqui, assim, que eu estou lendo junto com outros, mas ele fala, né, que é da Cleonora Hudson Haynes. Ela traz uma outra perspectiva, né, de discussão, não que como que o feminismo ele não também não cabe todas as experiências contidas nas multiplicidades, né, do próprio continente africano. E aí vem essa dimensão de cor, essa dimensão de raça, essa dimensão que o Renato Nogueira traz da pluriversalidade em contraponto com a universalidade, porque a universalidade ela tem algumas armadilhas, senão, quando não cuidarmos esses processos históricos que nos diferenciam. A Patrícia Hill Collins vai dizer que a dimensão de raça, gênero e classe está arraigado nessa matriz de dominação que estrutura essa nossa forma atual de viver. Eu vou passar um pouco reto, mas depois para a gente poder centrar no incômodo de isso, que eu vou trazer um pouco do Oxum e do Ogum para a gente. A Hill Collins traz esse lugar da experiência, essa forma de percepção, né, de como foram construídas essas resistências a partir das dimensões do trabalho, né, como empregada doméstica. Por exemplo, nós temos aqui a Preta Rara. A Preta Rara, ela traz várias experiências aqui que começou na era digital, a partir de um Facebook que as várias mulheres começaram a trazer suas experiências, como o trabalho doméstico ainda marca essa ferida que a gente não consegue cicatrizar, que é o colonialismo. Então, a Preta Rara, nesse livro aqui, Eu, Empregada Doméstica, ela traz várias narrativas de como essa dimensão de servidão, ela ultrapassa muitas vezes a cor da pele. Aqui, muitas vezes, a mulher branca doméstica, ela pode sentir uma percepção, né, porque do ethos do trabalho, né, não somente pela cor, mas esse ethos do trabalho como que ainda
não foi superado da escravidão, né, no período colonial brasileiro. Aqui já tinha falado um pouco, aqui eu tenho a Nezeldinha Nogueira, que ela fala um pouco de como isso afeta o nosso eu, né? Vocês colocavam, né, ali eu anotei, né, essa busca da autorrealização, do autoconhecimento. Para nós, pessoas negras, a gente precisa também entender que tem coisas, né? Eu estava lendo essas psicanalistas, tanto a Isildinha como a própria Virginia Bicudo, que tem questões de interiorização, né, que nos afastam dessa cultura africana, porque ela é dita como atrasada, como feia, como pobre, como excludente, e como essa dimensão ela vai moldar esses lugares que são moldados, eles acabam afetando, né, o nosso sofrimento psíquico. Bom, tá aqui, cheguei neles para a gente poder conversar. Eu trouxe um pouco da Oxum. A Oxum né, como a gente pode perceber, tem alguns rios, né, na África, que no continente da parte Iorubá. E tem nós aqui, ela é cultuada, né, no sincretismo, lembrando que o sincretismo não é uma mistura, nós não acreditamos como uma mistura, uma amálgama, né, como dizia os sociólogos lá das religiões dos anos 50. Sincretismo é um cruzamento, né, e até para poder... No sincretismo Oxum, Nossa Senhora Aparecida. Então, aqui tem uma dimensão para a gente poder pensar o poder da mulher a partir de Oxum. Oxum faz as mulheres estéreis em represária aos homens. Logo que o mundo foi criado, todos os orixás vieram para a Terra e começaram a tomar decisões e decidir em cargo entre eles, e com inconsciêbulos nos quais somente os homens podiam participar. Oxum não se conformava com essa situação. Ressentida pela exclusão, ela vingou-se dos orixás masculinos. Condenou todas as mulheres à esterilidade, de sorte que qualquer iniciativa masculina, no sentido de fertilidade, era fadada ao fracasso. Por isso os homens foram consultar o Lodomaré. Estavam muito alarmados e não sabiam o que fazer, sem filhos para criar, sem herdeiros para quem deixar suas posses, e sem descendentes para não deixar morrer suas memórias. O Lodomaré soube então que Oxum fora excluída das reuniões. Ele aconselhou os orixás a convidá-la e as outras mulheres, pois sem Oxum e seu poder sobre a fecundidade, nada podia ir adiante. Os orixás seguiram os sábios conselhos de Lodomaré, e assim suas iniciativas voltaram a ter sucesso. As mulheres se tornaram a gerar filhos, e a vida da terra prosperou. Esse aqui é um dos mitos, né? Eu tirei do Reginaldo Prandi, mas o Reginaldo Prandi tira de um outro historiador africano, que é a partir dos contos de Oxum. Alguns desses contos também são falados tanto no candomblé como no batuque, dessas histórias que também são histórias de vida, são lições, né, a partir. Então também não há, né, a continuidade da humanidade sem homens e mulheres. Então é muito interessante para a gente poder pensar até algumas rupturas, né, de algum tipo de feminismo e até para o mulherismo africano. E por fim eu trago aqui o do Ogum e a inovação, onde Ogum ensina aos homens a arte da agricultura. Ogum andava aborrecido no Orum. Queria voltar aos Iês e ensinar aos homens tudo aquilo que eu aprendera. Mas ele desejava ainda mais ser forte e poderoso, para ser por todos admirados por sua autoridade. Foi consultar o Ifá, que lhe recomendou um ebó para abrir os caminhos. Ogum providenciou tudo antes de descer à terra. Veio ao Iê e aqui fez o pretendido. Em pouco tempo foi reconhecido por seus feitos. Cultivou terras, plantou, fazendo que dela o milho, o inhame brotasse em abundância. Ogum ensinou os homens a produção do alimento, dando-lhes o segredo da colheita, tornando-se assim patrono da agricultura. Ensinou a caçar, a forjar o ferro. Por tudo isso foi aclamado o rei do Irê e do Enirê. Ogum é aquele a quem pertence tudo que é criativo no mundo, aquele que tem uma casa onde todos podem entrar.
também na mesma história desse livro, né, Mitologia dos Orixás. Esse aqui, ele é um pouco criticado, esse livro aqui da Mitologia dos Orixás, né? Eu sou fissurada, eu acho que tem algumas coisas, né? Acho que a gente não pode jogar tudo fora, mas no final a gente consegue perceber que onde que ele tirou dos autores dos quais ele consultou para constituir essa cosmologia que tem a ver com essas formas desses ensinamentos, né? Então, a ideia um pouco para a gente, né, pensar nessas ações antirracistas. Eu não tinha colocado aqui, mas antes nós temos o mito do Exu, que fala que o Exu observa, o observar, né, constantemente observar. O Exu ficou anos observando até ganhar o caminho das encruzilhadas. Essas dimensões do modo de ver e sentir. Bom, se eu quero realmente ter uma sociedade, relações que não carreguem hierarquias de gênero, de raça, de classe, eu preciso escutar. Eu não posso dizer para uma mulher, né, tipo um homem não pode dizer para uma mulher que ela não está. Isso não é machismo. Só uma mulher vai saber o que é machismo. Uma pessoa branca não pode dizer para uma pessoa negra isso não é racismo, porque ela não sabe, ela nunca sentiu, né? Como é que eu vou perceber esses modos? Como é que eu vou dizer para aquela pessoa que aquilo que ela está sentindo não é uma dor? Que autoridade eu tenho sobre esse sentimento, essa percepção? Eu posso dialogar, eu posso colocar meu ponto de vista, eu posso trazer questões, mas o racismo ele existe. O racismo mata, o racismo traz, além dos dados, ele traz sofrimento, ele traz bloqueios. E aí a gente pode estar aberto à diversidade, né, aos modos de interagir, né, oportunizar, efetivar essas diferenças. Quantas pessoas trans eu conheço? Quantas pessoas trans eu convivo? Né? Como é que é essa relação, né, com os povos indígenas, no meu ciclo de amizade? Como é que é essa dimensão com a... Eu sou capaz de conviver com o diferente? Eu sou capaz de conviver com quem discorda de mim? Né? É tão difícil exercitar, tão fácil ficar na minha bolha, né? Às vezes a gente precisa ir para nossa bolha de afeto, nossas bolhas de convicção, mas o mundo não é só aquilo. O mundo é essa diversidade. E o agir é apostar, né, nesse protagonismo, né, também junto com profissionais negros, com pessoas negras em conjunto conosco. Então aqui está um pouco dessa bibliografia que eu trouxe, né? E a gente pode conversar, de repente, não sei como é que é o tempo, né? Acabei passando um pouquinho, mas assim, se eu correspondi ao que vocês pensavam, mas é a ideia, né? Os modos de sentir, os modos de ver, os modos de compartilhar e os modos de agir, né? Então, trazer um pouquinho, compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento que a gente também tenta levar para a nossa sala de aula, para as palestras e para os lugares com os quais convivemos. Muito obrigada. Carla, muito bom mesmo. Olha, é de parar para pensar. Eu acho que essa tua palestra vem bem a calhar e vem bem ao encontro de o que está todo mundo querendo que aconteça no mundo nesse momento, né? Principalmente, porque eu fico chocado ao ouvir as tuas palavras, entendeu? Embora eu já tenho 46 anos, entende? E não sabia que a coisa era assim. E eu me identifico um pouco porque eu sou pessoa com deficiência, né? Eu sou acidente de carro e sou cadeirante. Então eu sei bem como é que é. E aí eu fica bem à vontade para responder ou não, mas falou que desde de pequena já sentiu um pouco o racismo, né? E eu gostaria de, se pudesse dar um pequeno exemplo na prática, assim, rápido, porque, por exemplo, comigo, tá? Como é que é o preconceito comigo? Eu estou na rua e aí estou eu e uma pessoa, entre aspas, normal, que caminha. Aí alguém se aproxima e não conversa comigo, conversa com a pessoa que está do meu lado, sabe? Mas queria conversa comigo através da pessoa. Pergunta se eu falo, pergunta o que aconteceu comigo,
pergunta sobre a minha cadeira, mas não para mim, né? Teve até uma situação que uma vez eu lati e rosnei para uma pessoa na rua. E, e é por aí, né? Então, era isso que eu queria te perguntar. Como é que é teu nome mesmo? Meu nome é Gilberto, mas o meu nome da Aranda Marga é Tito Prakash, ou Cito Prakash. Cid Prakash, então, Cid Isso. Prakash. Eu acho que tu traz nós. A gente sente, né? A gente tem uma percepção, assim, de que é estar num mundo que traz um padrão de ser, né? E quando a gente, como eu falei no final, né? A gente não sabe viver com a diferença, né? A gente não sabe conviver. E tanto que a nossa luta política está junto, né? Em alguns momentos, né? A nossa lei, né? Povos indígenas, quilombolas, pessoas, né? Com deficiência, gays, lésbicas, né? Travestis. Por isso que no final eu coloquei a dimensão do travesti, que é uma dimensão que eu estou vivendo muito e pensando Sim, muito, né? todas as minorias, né? Que na verdade não são minorias, né? Como é que é? Grupo fragilizado, que eles chamam. E na verdade, assim, eles são grupos que o sistema fragiliza, né? Porque nós não somos frágeis, né? É só nos dar oportunidade que a gente vai lá e faz, né? Eu acredito que, assim, que dentro das experiências, né? Muito relacionadas à questão, por exemplo, né? Até pode parecer um pouco arrogante o que eu vou falar agora, mas a dimensão de pessoa, vamos colocar, eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, né? Sempre fui muito estudiosa, né? Tá até lembrando ali com o Isaac, né? Às vezes quando a gente deixava para a última hora, a gente estudava junto, depois tirava uma nota alta, né, Isaac? Aqueles estudos lá da biblioteca, né? Sou uma pessoa que sempre tive facilidade para algumas coisas, né? E aí, por exemplo, mas eu nunca era vista quanto uma criança inteligente, sempre uma criança esforçada. Um exemplo, assim, né? A questão de ser bonita, né? Então, enquanto a questão da beleza, né? De a gente constituir nossa beleza, que a beleza cada um de nós tem, né? Então, sempre essa dimensão nunca me incentivou a estar nesse lugar de medir, me sentir, né? Enquanto uma criança bonita, uma criança tocada, né? De ser até amada em alguns momentos, né? Então, isso foram formas de, claro, a gente vai com muita leitura, o coletivo, né, participando, compreendendo, né, e percebendo que o que eu sou é mais do que esse. Eu também eu sofro com transtornos alimentares, né, então eu tenho sofro assim, efeito sanfona, eu engordo, emagreço, hoje eu tô bem gordinha de novo, né? E isso também é uma outra questão que às vezes mascara, né? Então, o preconceito com a pessoa obesa ela é muito forte, às vezes eu sinto mais o preconceito por ser obesa do que por ser negra, né? E eu faço academia, eu gosto de me exercitar, sempre fiz esporte, e assim é difícil achar um local, né, que ele está preparado para uma pessoa obesa, que a pessoa obesa pode fazer e pode gostar. Por exemplo, correr. Nossa, eu tô correndo, né? E até achar um profissional que me acompanhasse, né, para me dizer para correr. Então são questões assim que a gente vai, né? Mas a gente pode pensar, né, em exemplos, em situação. Eu tenho exemplos do meu pai, por exemplo, né? Meu pai, nos anos 70, ele sempre dizia que ele tinha que estar sempre com uma carteira de trabalho no bolso. Que se ele não tivesse, se ele estivesse andando na rua por aí, sem uma carteira de trabalho, ele poderia ser enquadrado como vagabundo. Né? Aquele olhar, né? Aquele olhar quando eu morava no centro, né? Hoje eu moro aqui num bairro, né? Aqui perto do Big aqui em Pelotas, né? No Village. Mas eu já morei no centro, já abri a porta, já me perguntaram: a tua patroa tá aí? Né? Eu era dona da casa. Então são essas questões assim, né? Ou quando professora da universidade, me pediram um cafezinho e eu era professora, né? Não que eu não quero pegar e menosprezar o trabalho doméstico que a minha mãe teve e a partir desse trabalho eu consegui muitas coisas, mas é como se tu tivesse que estar
somente naquele lugar, assim, somente daquele. Ou como tipo, a mesma coisa que te pergunta para ti, ele fala, nossa, tá numa cadeira de roda. Tipo, nunca não ouvi, não tinha ainda ouvido falar, né, que a deficiência de fala, a pessoa vai usar uma cadeira de roda porque tá. Então, essas coisas, assim, essas atrocidades que você escuta, às vezes tem a relação do cabelo, teu cabelo é macio, né? Tu lava, como é que é? Essas coisas assim, né? Que a gente do dia a dia acaba, ou até na própria hipersexualização do corpo da mulher negra, né? Muitas vezes quando tu tá na juventude, mas ele está indo para festas, nos bares, a pessoa já nem pergunta teu nome e já pensa por essa imagem hipersexualizado, né? Não que tu não possa fazer, cada um faz o que quer da sua vida, mas por que a primeira coisa é pensar na dimensão da hipersexualização, vamos para a cama, sabe? Não é ser, tem que ter muito cuidado para a gente não ser moralista, mas por que tem que estar sempre neste lugar? E aí a Kelly Gonzalez fala disso, né? Desses lugares, os lugares possíveis para a mulher negra estar, né? Ou é cozinhando, ou é na cama, né? Mas e tem ou é nessa dimensão de sempre de servidão, sempre servindo, né? Nunca no igual, né? Ninguém quer ser maior que ninguém, né? Nessa perspectiva. Mas se te Sem respondi. contar, claro, ótimo, cara. Fiquei muito contente de tu, assim, abrir para nós os teus exemplos particulares. E sem contar que eu ia te dizer que eu morei, depois de acidentado, eu voltei a morar em Porto Alegre, morei acho que uns 2 anos lá. E aí no centro ali, eu não podia ficar parado numa esquina esperando alguém que ganhava esmola. Nossa. Por exemplo, eu estava com alguém, aí a pessoa que estava comigo entrava numa loja, e aí tinha 2, 3 degraus, e eu dizia, não, vou esperar aqui na frente, já ganhava esmola. Ganhava esmola, ganhava bombom, ganhava saco de pão, e aí eu acabava levando na brincadeira e dava risada, né? Mas na verdade é um Mas, estigma, né? É um estigma que sim, te colocam naquele lugar, como tu não pode. Mas isso tem muito a ver, né, com essa noção, imposição de humano, de ideal de humano. E aí nos coloca, o Fanon diz isso, que nos coloca num lugar de não humano, né? Os povos indígenas, né? Eu tô bem, nem sei se para vocês isso é legal, mas eu vou falar. Qual a função de tecnologias e dando aula online? Eu tô bem mergulhada nesse mundo, né? Nesse mundo virtual, assim. Então eu sigo uma galera, aprendo um monte, então tô bem mergulhadinho nisso, né? Que às vezes não faz tão bem assim. A gente já conversei com psicólogo, com coisas que às vezes a gente tem que o mundo tecnológico digital ele é tóxico, né? A gente sabe disso, né? Mas eu sigo alguns meninos indígenas, né? Que é muito bacana, uns jovens indígenas que ele trazem tudo isso também. Essa desmistificação, né? Que a gente tem desse imaginário construído ou com o homem trans, com a mulher trans, né? Com o travesti, com esses corpos, né? Como ele fala, né? São corpos que são nossos corpos são coisificados e como se eles tivessem que ficar naquele lugar e nós não, e a nossa felicidade, os nossos avanços, eles incomodam, né? Quando a gente sai dessa, como a Patrícia Hill Collins faz, né? Dessa margem, dessa imagem de controle, a gente sai desse controle como você coloca, né? Como se a pessoa, né, com deficiência ela não pudesse fazer mais nada na vida, né? Que foi um imaginário que foi socialmente construído também. E isso é isso, eu acho que se a gente quer, eu gostei muito, né? Fiquei muito curiosa, vou ler mais sobre a organização de vocês, mas quando a gente fala nisso, né, essa autorrealização tem a ver com falar dessas feridas, né? Falar dessas coisas, como é que eu me porto mediante esse outro. Como eu tive que me desconstruir, gente, quando eu começo a conviver, né, com vários amigos que é GLBTQIA+. Perceber como na minha fala o machismo, né, estava mesmo me colocando enquanto feminista negra. O machismo, uma heteronormatividade estava fluida, naturalizada na minha fala. E aí foi com muita escuta, muito puxão de orelha,
né, muito esse escutar, né, e tentar se colocar um pouco no lugar do outro, né, que temos dores que são diferenciadas e a sociedade, mas é que a gente tem algo que eu acho que é comum, né, que é não falar sobre, abertamente sobre, né. Gente, Carlinha, foi assim demais tua fala, eu adorei, achei brilhante. E as informações que tu nos trouxeste foi de um valor imenso para a gente que é do nosso movimento da Nanda Marga, que busca o nosso o criador da Nanda Marga, o filósofo Shri Anandamurti. Ele fala que a origem de todos os maus é a falta de um pensamento, de uma consciência de universalidade. Só que essa universalidade não é que todo mundo fique igual para todo mundo e chegar nessa universalidade, mas justamente é tu abraçar a diversidade que o mundo existe, né? E aí tu falou nesse perigo, né? Tu citou rapidamente um autor ali que ele fala do perigo do pensamento de universalidade, né? Renato Nogueira. E tu falou e me veio exatamente isso aí naquela hora, que essa universalidade não é para padronizar e ter um modelo de como ser universal, mas é que esse pensamento abranja toda a diversidade que existe no mundo, né? O próprio universo é diverso. E aí é isso que a gente tem que trabalhar e focar. Quando a gente medita, a gente não quer que o mundo inteiro caiba na nossa cabeça. Quando a gente medita, a gente quer que a nossa cabeça expanda para o universo inteiro. E assim a gente possa aceitar todo o universo de uma maneira natural. Eu achei aquilo ali muito legal. Acho que era. E aí, quando tu falou da branquitude, e a gente entender essa branquitude não como um ataque, mas como parte do desenvolvimento da gente que nascemos brancos, nós almas que nasceram brancas nesse mundo, e a gente tem que entender que a gente está dentro de uma sociedade que é racista e a gente sem querer, sem desejar, a gente já nasce com privilégios. E tu ter essa crítica e não entender isso como um ataque, como sendo uma... Que eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que hoje a gente tem de entrar nesses debates, é aceitar isso como um ataque. Mas é responsabilidade de toda a sociedade, não só dos negros, de a gente criar essa sociedade melhor. É de todos, né, que temos essa responsabilidade. E então as pessoas que são brancas, elas têm que compreender toda. Eu queria muito que todas as pessoas pudessem te ouvir, né? A gente vai compartilhar ao máximo essa palestra de hoje para entender que ter essa compreensão que os brancos têm sua responsabilidade no processo de alcançar uma sociedade melhor e acabar com a desigualdade. Eu achei espetacular o que tu falou. Se puder contribuir um pouco mais sobre Nesse isso. sentido que eu falei, sabe, Isaac, que a palestra veio cair nesse momento, sabe, porque é um chamado para o ser humano se melhorar, porque quando eu também ouvi falar em branquitude, nível de cor e coisa, eu te confesso que eu acho que eu sou meio ingênuo, porque eu me choquei. A gente choca. Eu estava conversando na escola esses dias, né? Uma colega minha, ela foi acusada, né? Foi uma colega que foi acusada de racismo, né? E aí ela disse, e ela foi muito dolorido para ela, né? Ela disse que chorou 2, 3 dias naquela, porque hoje a gente tem mecanismo de não escalar mais, né? É diferente, né? Do movimento democrático tenso, algumas pessoas já. E eu acho que isso é um processo, né? E aí era eu e uma outra amiga negra, a gente conversando, não, mas a gente entende que não é uma questão de proposital, né? É bem isso que o Zaco coloca, né? É o não falar sobre, é quando sem querer, muitas vezes, né, a gente pode dar né, uma deslizada, cair numa armadilha e estar com uma expressão preconceituosa contra a pessoa com deficiência. Porque o mundo traz isso, ou com a pessoa com deficiência, ou com o indígena,
né? Apontando a palavra indiada, né, de uma perspectiva pejorativa, né? Ou então várias são essas questões quando a gente não conversa sem ser essa forma estereotipada, né? Que muitas vezes até a própria escola, o sistema educacional traz, né? Sem a gente perceber. E quando a gente fala de branquitude, né? E a gente fala de um sistema de opressão também, um sistema de opressão que ele vai privilegiar sistematicamente econômica, política, institucional. Eu estou estudando agora no doutorado alguns editais para ingresso dentro da universidade por cotas e como às vezes um edital, uma lei, ela de todo o processo ela acaba favorecendo um grupo, um determinado grupo étnico-racial da sociedade. É impressionante, assim, porque quando não se fala, quando não se dá por conta, né? Por exemplo, o Enem. Certamente agora o Enem ele vai favorecer grande parte de brancos de classe média, porque aqueles 60%, 70% do que não têm acesso a uma boa internet, a um bom computador, para ter acesso às aulas remotas, ou que nem tiveram, né? Eles ou nem foram fazer, porque o Enem foi um desastre, né? São essas pequenas coisinhas que a gente vai percebendo. E eu sou muito do. Eu acho que é importante ter algumas pessoas, né, que têm essa. Que são mais duras, eu acho que é importante ter a dureza. Eu escuto umas coisas bem duras dos meus pares também, mas eu acredito muito nas pontes, né, de diálogo, porque a Yassandra Lee Bueno, uma mulher que eu admiro muito, e ela é orixá, filha de Oxum. Ela, quando Marielle morreu, né, foi assassinada, ela trouxe para nós assim, né, brancos, precisamos de vocês, sejam nossos escudos, né? Então, alguns momentos, né, na própria noção precisa-se, né, de seja meu aliado, fique comigo do meu lado, né, me dê a mão agora para a gente poder resistir junto. Se nós formos olhar todo o movimento, né, norte-americano em relação à questão dos jovens, né, e eles são 20% dos norte-americanos brancos, né, latinos, vários grupos étnicos junto, né, contra o assassinato de pessoas negras. Então, acho que quando tomar essa dimensão e aglutinar, né, essas lutas, a gente vai conseguir conviver, né, sem, óbvio, né, que tem, acho que muito romantizar, eu acho uma existência, né, eu não sei como, sei lá, mas essas coisas, essas opressões sistêmicas, né, que nos matam, o índice de suicídio, né, de pessoas negras é muito alto, depressão, diabetes, né? Eu estava conversando com uma. Hoje eu fui diagnosticada como diabética e foi um baque, assim, para mim, né? E eu conversava com uma colega que ela trabalha muito com questões energéticas. E ela dizia assim: tá faltando alegria na tua vida, Carla. Eu, como assim? Eu sou super feliz. Não, na minha cabeça, não, como é que é a tua vida? Eu disse, eu super feliz, trabalho em 3 empregos. Como tá super E ela trazida tipo, na filosofia dela, né, um pouco de. E eu gosto de conversar. E aí, como é que determina? Aí tu vai lá ver nas estatísticas, grande parte das pessoas negras tem diabetes, hipertensão, né? Então são essas questões assim, aí o mundo, como é que o mundo do trabalho, que tipo de trabalho, que tipos de sonhos são. Então são essas questões que a gente tem que ir conversando e dialogando, né? E eu acho que momentos como esses são essenciais para a gente poder ter pontos de conexão e como eu disse no início, né? E organizarmos a nossa existência, porque eu acredito que muito que o neoliberalismo é uma patrola, né? Se a gente morrer, a gente vai ser só um número, se os nossos não é isso que a gente quer potência de vida, né? Busca-se potência de vida em organizações como a de vocês e os princípios, né? Quando eu vejo lá no terreiro, quando eu vejo as ativistas negras, essas intelectuais negras que eu algumas não aguentaram, né, e cometeram o próprio suicídio, não aguentaram o peso do conhecer essa estrutura. Nós vamos compartilhar esse peso. E eu acredito também nas micromudanças, né? A gente precisa de mudanças macroestruturais, mas também precisa, né? Nesse dia a dia, eu conversava com uma amiga que, né, que
se candidatou pela esquerda, né? Tá, quantos negros vão trabalhar contigo, né? Tu convidou pessoas negras para trabalhar contigo? Uma, pelo menos, né? E como é que até onde vai a tua luta antirracista, né? Então, acho que essas questões, né? E a gente pode partilhar para todos, né? Para todos os outros esses segmentos dos quais a gente fala. Gente, já me emocionei, eu falei demais. Eu E falo entre aspas, Carla, boa noite de novo, né? uma Entre aspas, mulher e professora. E do Estado ainda, né, Carla? Que eu e tu sabemos muito bem o que significa, né? Tu na tua pele e eu na minha, né? Dentro dessa política, dessa conjuntura capitalista, desse sistema que corrói e consome tudo, né, Carla? Então, junta tudo isso, e sendo professora e do Estado também, né? A gente tem mais... Não, agora também... O Lovane, deixa eu fazer um parênteses, gente. O Lovane deve ter feito isso. Eu com aula online, super feliz, gente. Um aluno só apareceu. Na recuperação, eu vibrando ali com o guri. Professora, eu passei todo dia aqui plantão, parece um... Mas a gente vê como é que esse sistema, né, ele tá fardado, assim, né, ao extermínio do serviço público, da educação pública de qualidade. Pô, janeiro, 22 de janeiro, troquei uma ideia muito bacana. Eu falei de Marx, Weber e Durkheim, mas a gente trocou uma ideia muito massa, né? A gente tentou se conhecer um pouco, porque eu não conhecia, né? E foi isso, né? Então, são essas questões que a gente, como a Lovane falou, é um projeto de morte. Eu acho que isso é muito... A gente precisa ter conhecimento, né? Quando se faz essas práticas de vidas, né? A gente precisa ter conhecimento que a gente está sobre a égide de um projeto de morte. Nós não vamos sucumbir. Né? Que aliados, né, vamos fazer para a gente poder resistir junto? E essa é a história da humanidade, né? Sempre tem as resistências, por isso que a gente está aqui hoje, né? Por isso que eu posso falar desses mitos, né? Esses mitos não é por nada que eles chegaram aqui, estão registrados pelo PRAND, né? E eu posso falar deles, eu posso ou conversar com uma IA, com uma autoridade religiosa e ocupar esses espaços para dizer, são tradições, né? Tradições que nos auxiliam a passar por essa finitude nossa que é, né, pelo menos essa dimensão desse AIE, né? Que é a nossa Terra, essa finitude aqui, o resto a gente, né? É o plano ancestral, é um contínuo, né? Mas aqui essa finitude a gente poder passar de forma não tão dolorida, né? Maravilha, Carlinha, tá? Foi espetacular, muito bom te ouvir hoje. Bom conversar com vocês também. Tá? Vamos compartilhar essa fala sobre o YouTube, né, Cid? Sentimos que ganhamos uma aliada e também ganhaste aliados. Sim, não, eu já até anotei aqui, na quarta-feira eu vou, né, minha mente é um turbilhão e eu acho que a gente, lembrando assim, né, a gente precisa desses momentos, né, de conexão, né, e vocês propunham isso, né, e eu tenho só agradecer. Obrigada. E sabe o que eu mais gostei da palestra, da conversa, foi que dá para a gente fazer outra, porque tem muita coisa para debater. Vamos sim, vamos sim. Porque eu tenho muita coisa para debater contigo, por exemplo, eu também entrei na Faculdade de Direito na Universidade Federal e quando eu comecei era lá no antigo SESEC do Banco do Brasil, que o prédio do Direito estava em reforma. E aí, quando o prédio ficou pronto, a diretora do curso chamou o pessoal na sala de aula e disse: meninas, preparem as maquiagens, que nossa sala, os novos estão iluminadíssimas, o prédio está lindo. E, Gilberto, tu vem aqui no canto que eu quero falar contigo depois. E aí ela disse para mim: pois é, o prédio ficou pronto, tu não tem como entrar. Nossa! Então, tu vai entrar pelo prédio dos fundos, que tem ligação com o prédio do direito, sabe? E aí tinha rato, barata, os fios expostos, chovia dentro. Sem contar que para entrar e sair da faculdade eu tinha que correr atrás do zelador. Sim, e andar naquelas ruas ali, né? Eu tive uma aluna que é do serviço, hoje ela já é assistente social,
E a gente conversava assim, dificuldade de ir no banheiro, né? Que quando se demora para se adaptar aos banheiros é uma coisa simples, né? E o ir, né? O ir, andar naquele entorno ali, assim, né? Então a gente, acho que umas 2 vezes eu acompanhei ela e a gente não se dá conta, porque esse mundo nos engole, né? E aí é bem isso que você está falando mesmo. Imagina você ter que escutar isso e fazer, né? Não, e Tipo, aí eu na faculdade de Direito aprendendo as leis e aprendendo que elas não são cumpridas e não têm é. eficácia na prática. Por quê? Não tem ninguém fiscaliza. Então, eu deixo aqui de reflexão o seguinte. Shri Shri Nandamurti, né, carinhosamente a gente chama ele de Baba, o criador da Nanda Marga. E ele fala assim, por exemplo, se uma pessoa te fere, tu quer processar a pessoa. Uhum. Por quê? Por causa do teu ego. Tu quer satisfazer o teu ego. Então ele fala que a gente tem que deixar o ego de lado, que o ego ele abre as portas para todo mal, né? Só que aí eu te digo, tu quando tu passa as tuas situações na pele, e eu também, eu fico louco para processar. Mas aí eu É, entendo assim, ó, se caiu na minha mão, no meu colo esses problemas, são para eu derrubá-los. Então eu acho que se eu procurar o meu direito, né, no sentido de ajudar a coletividade, não é em função do eu, perfeito. sabe? E também de sair da invisibilidade, né? Eu acho que quando a gente. Não é fácil, né? A Lovânia acompanhou uma situação que eu vivenciei, né? E não é fácil a gente se colocar, né? Enquanto. É muito dolorido, né? Primeiro, eu tive, assim, 2 momentos da minha vida bem complexos, assim. Ainda não judicializei esses momentos, mas eu externalizei, né? Eu acho que é essa coisa do externalizar, de não ficar só comigo com a questão dos corredores, né? Escrever uma carta, tornar público, né? Falar, tentar resolver, mas é muito difícil a gente, não é fácil, né? É essa situação. E eu acho que concordo muito com essa dimensão dessa questão do. Porque ainda a nossa, eu vejo ainda que a nossa noção de direito, não sei se tu pode me corrigir, ela ainda é muito punitiva, né? Ela não é uma coisa assim, faz olho por olho, dente por dente, né? E não é aquela coisa assim, não é uma reparativa, né? De uma reparação, de uma restauração, né? E eu acho que isso é muito complicado. Eu acho que aí entra nessa dimensão do ensinamento. As relações com as pessoas com deficiência, com as pessoas, né, trans que eu vejo, né? As denúncias, eu acho que a primeira coisa é as denúncias ou os próprios boletins, nem o processo, mas a gente conversava muito sobre a questão do boletim de ocorrência, né? Esse registro, ele tem muito a ver com isso, é o sair dessa invisibilidade, é o sair, né, a demonstrar, bom, olha aqui onde existe, como existe, de que forma foi. E acho que um pouco foi esse livro, né, que eu tive um prazer lá na faculdade de Direito, eu tive o prazer de dividir a mesa com a Preta Rara, que ela é uma rapper também, historiadora, rapper, empregada doméstica, e ela concretizou no 2020 a partir desses depoimentos que são, a gente assim, não para, é desumano, assim, né? As narrativas que se trazem com as empregadas domésticas, né? Que são coisas assim, tanto que nós vimos aqui do menino, aquele, né? Daquela criança que ela, né? Que foi morta por uma negligência, né? De uma mulher em situação. Então são essas questões assim que eu acho que muito bom para pensar dessa questão, mas a que ponto essas denúncias, né? Acho que são diferentes, né? A denúncia, o externalizar essas práticas e de formas de reflexão. Acho que é muito importante para a gente poder pensar nisso. E Isso. fazer justiça, né? Não é uma questão de ego. Quando tu sofre uma injustiça, tu responder para essa injustiça não tá só para ti, tu tá melhorando o mundo quando tu
está combatendo uma injustiça, não é contra ti. É uma injustiça contra ti, mas tu está colaborando com o mundo menos injusto. Sim. Então, é uma questão de ego. Como eu devo falar? Professora ou socióloga? Pode me chamar de Carla, Carlinha, como Carlinha, pode ser. Não, é professora, gente. Eu tenho que falar isso. Professora Carla. Então, professora Carla, muitíssimo agradecido pela sua presença, por esse tempo que você passa aqui com nós. É muito informativo, que a gente sempre fica com você, perto de você. É um monte de coisa que a gente pode aprender com você. E também é uma honra para nós, na Andamaga, de ter você para compartilhar como algo sobre a cultura africana, e como você trouxe todo mundo ali na África, e todo mundo sentar aqui no Brasil. Então, foi maravilhosa para estar. Acho que a gente vai ter você de novo, né? Para que assim seja. Sim. Então, muito agradecido pela sua presença. Isso não é fácil, né? De se sacrificar para educar. O país inteiro, o mundo inteiro. É uma grande responsabilidade que você tem, né? Para educar o mundo. Então, e até breve. Eu não sei quando, mas no momento bem curtinho a gente vai ter você outra palestra. Que assim seja. E também muito agradecido pela equipe da unidade de Anandamaga Pelotaçana, que está trabalhando como diariamente para preparar tudo a palestra, a aula de yoga, convidar as pessoas. E assim, não, como não é um trabalho fácil, mas eles sempre manter, como chama isso, manter a bandeira, como, né, nessa unidade. Parabéns, gente, muitíssimo agradecido. E também você, o público que participa nessa palestra, muitíssimo agradecido. E a gente tem como cada sexta, os 3 primeiras sextas do mês tem palestra, mas no última sexta tem uma prática espiritual que a gente tem 3 horas de canta kirtan, como uma canção espiritual que a gente está cantando durante 3 horas, que vocês estão bem-vindos também nessa prática. E sempre siga nossa programação mensal. Namaskar, gente, e boa noite. Boa noite. Boa noite. Namaskar, boa noite. Linda palestra, Carla. Obrigada. Feliz em te ver. Também, Bom te ver. obrigada. Bom te ver. Dada, Gilberto, Isaac. Feliz com vocês também. Vocês. Namaskar. Tchauzinho, gente.